você tem a sua Bíblia, pode abri-la no livro de Jó, no capítulo 1. Jó, no capítulo 1, a partir do verso 1. Jó, no capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Querido, a palavra íntegro vem de inteiro. Nós encontramos Moisés, que foi quem escreveu o livro de Jó, falando a respeito desse homem reto, íntegro, temia Deus e se desviava do mal. Reto é algo que não é torto. Tem gente que a vida é toda torta. Não era o caso de Jó. Reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal em todas as suas formas. Jó não flertava com o pecado. Ele não se aproximava do erro. Vocês se lembram daquele princípio? Aqui ainda é seguro, aqui é o abismo. Embora aqui ainda seja seguro, é arriscado, então eu vou andar por aqui. Porque ali está o perigo. Assim de cristãos que vivem aqui, não, aqui ainda dá. Aqui eu ainda estou seguro. Jó se desviava do mal, da aparência do mal. Ele se desviava de qualquer manifestação de mal. Existem pessoas que têm prazer em ler ou em assistir notícias que apresentam desgraça, maldade, violência, estupro. Davi já dizia: não porei coisa má diante dos meus olhos. Querido, nós somos transformados pela contemplação. Eu não quero saber o que o diabo fez. Eu quero saber o que Cristo está fazendo. Jó era reto, íntegro, temia Deus e se desviava do mal. Receber um conceito desse de Moisés, um líder como nunca mais existiu em toda a história de Israel, deveria ser motivo de alegria para qualquer um de nós. No entanto, no verso 6 do mesmo capítulo, nós lemos agora Deus falando a respeito de Jó. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não o tens protegido de todos os lados, a ele, a sua casa e tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicam na terra. Querido, Deus diz agora quem é Jó. Gente, o crivo de justiça e de percepção de Deus é muitas vezes mais exigente que o de Moisés. É Deus quem está falando a respeito de Jó. Ele realmente é reto, ele realmente é íntegro, ele tem temor do meu nome e ele se desvia do mal. E nesse diálogo de Deus com Satanás, nós encontramos aqui o inimigo querendo mais uma vez acusar. Você sabe que a palavra diabo vem de diabolos do grego, que significa acusador. É por isso que a gente não acusa, porque esse é papel do inimigo.
E aqui ele está acusando Deus e Jó de uma relação promíscua que nós aqui no Brasil conhecemos infelizmente muito bem. Ele está dizendo assim: olha, por acaso Jó está fazendo isso em vão? Jó na verdade é um interesseiro. Na verdade ele é corrompido, ele é comprado pelo Senhor com bênçãos, com proteção, com saúde. É isso que tem acontecido. E você é o corruptor, porque você compra Jó. Você compra Jó com bênçãos. Ele se vende, você se compra, e essa relação de promiscuidade moral é aquilo que existe entre vocês dois. Essa é a acusação de Satanás no contexto do verso 6 em diante. Teme Jó a Deus em vão? O Senhor tem o cercado de todas as coisas. Então essa história de que ele é reto, íntegro, temente ao Senhor e se desvia do mal, isso é mais uma mentira que o Senhor está proferindo em todo o universo. O que Deus que estava querendo dizer para Satanás era o seguinte: olha, você está rodeando a terra, passeando sobre a terra, você é o príncipe desse mundo por enquanto. No entanto, existe um lugar onde você não domina, e esse lugar é o coração desse homem. Esse homem você não consegue vencer. E aí então, para se esconder da sua incompetência de destruir a vida e integridade de um homem tão frágil como é a nossa raça, ele acusa Deus, acusa Jó. E vocês conhecem a história. Deus permite que Satanás tire o que ele tinha de mais precioso. O que era? Os filhos. Os filhos. Todos os filhos, em um único momento. Sabem o que aconteceu? A Bíblia diz que um forte vento bateu em todas as bandas da tenda onde eles estavam, um furacão, todos os lados. Todos morreram. Vem o segundo servo dando a notícia: roubaram tudo que você tem. Você não tem mais uma vaca, você não tem mais um camelo, você não tem mais um jumento, você não tem mais nada. Acabou-se tudo. Mas Jó, ele tinha uma postura íntegra, reta, que temia Deus e se desviava do mal. Vocês querem ver o que Jó diz? Eu não sei o que você diria se você perdesse tudo, inclusive seus filhos, mas Jó, no verso 21 diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza de que eu não conseguiria falar o que Jó falou. Perder meus 2 filhos e dizer: o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que tipo de vida tinha Jó para poder dizer isso? Veja, ele era íntegro, ele não estava falando porque seria socialmente viável falar isso. Ele perdeu seus filhos, ele não tinha mais recurso nenhum para nada. E o diálogo volta a acontecer. Você observou meu servo Jó? Você tirou todos os seus filhos, você tirou todos os seus bens e ele permanece íntegro. E Satanás disse assim: olho por olho, carne por carne, osso por osso, e tudo quanto ele faz e é, blasfemará diante do Senhor. E Deus disse: pode fazer o que quiser com ele, só não lhe toque a vida. O que você acha? Que Satanás ia colocar uma doença fraco ou forte em Jó? Tudo que ele podia, tudo,
A Bíblia diz que do alto da cabeça até a planta dos pés não havia 1 centímetro de pele sã. O lugar onde Jó teve que ficar era um monte de cinzas, raspando com cacos de telha. E sabem, aí aparece a mulher de Jó na história, no capítulo 2, no verso 8 e 9. E quando ela aparece, ela diz assim: então Jó, tomando um caco de telha para com ele se raspar, assentou-se no meio da cinza, e a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Esses dias eu recebi um e-mail, lá não está escrito, de uma mulher defendendo a esposa de Jó. Ela diz assim: será que ninguém consegue entender a dor desta mulher? Gente, ela perdeu os filhos como Jó. Ela perdeu todos os seus bens como Jó. Será que ninguém vai entender que ela era um ser humano e que ela estava ali desabafando? Eu respondi à mulher. Falei assim: mas você precisa se lembrar de uma coisa. Tudo que Satanás queria era que ele não conservasse a sua integridade. Satanás falou através daquela mulher, porque tudo que o diabo queria era exatamente isso: amaldiçoa a Deus, rompa a sua integridade, morra, você vai se perder para sempre. A acusação estava certa. Jó só era quem era porque Deus o comprava e ele se vendia. Era tudo o que Satanás queria, e ele usa agora essa mulher para poder tentar mais uma vez Jó. Jó estava com a dor tremenda do seu luto pelos seus filhos. Não havia recurso para fazer mais nada. E você sabe que quando o dinheiro vai embora, quem vai embora também? Os amigos desaparecem. E agora a sua esposa, que não tinha uma chaga no corpo, olha para Jó e diz assim: como é que é? Você ainda teme a Deus? Você ainda é íntegro? Amaldiçoa Deus e morra. Mas daí parece que nem todos os amigos o abandonaram. Alguns apareceram. No verso 12, verso 11, 12 e 13 diz assim, capítulo 2: ouvindo 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, vieram cada um do seu lugar: Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram de ir juntamente e condoer-se dele e consolá-lo. Quando o avistaram de longe, não o reconheceram. Erguendo a voz, choraram, rasgaram o seu manto e lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Então se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes disse palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. Vocês imaginaram? 3 amigos se aproximando, não reconhecem Jó, não conseguem definir: esse aqui é o Jó. A dor é tão grande que eles não fazem outra coisa a não ser chorar. A ideia era consolar. Quando chegam, eles não fazem outra coisa a não ser chorar. Eles se assentam ao lado de Jó e por 7 dias não abrem a boca. Vocês podem imaginar os gritos de dor de Jó? Dor de alma. Eu e você entendemos o que está acontecendo, mas Jó não. Não aparece nenhum profeta para explicar para Jó. Não aparece ninguém para poder ampará-lo. Seus amigos não sabem o que fazer, só choram e ficam em silêncio porque não têm o que falar. E nós descobrimos então que Jó não é nenhum super-herói. No capítulo 3 agora, no verso 11 a 13,
Ele, em seu desabafo e dor, diz: por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre? Porque houve joelhos que me recebessem e peitos que me amamentassem? Pois agora eu estaria deitado em paz, estaria dormindo em repouso. Eu não sei se você já viveu algum momento da sua vida de tanta dor, onde você queria não ter nascido. Eu não sei se em algum momento você já desejou a morte. Mas eu acredito que todos nós em algum momento já pensamos nisso. Por que não a morte? Por que eu nasci? Na fragilidade emocional de Jó, ele diz assim: olha, eu estaria muito melhor se eu simplesmente não tivesse existido. No entanto, parece que Deus estava preparando Jó para alguma coisa. Ainda no capítulo 3, no verso 25 e 26, acompanhe a saga desse homem, porque aqui diz assim: olha o que Jó diz: o que eu temia me sobreveio, o que receava me aconteceu, não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. Olha só o que ele diz aqui. Eu não sei se você já havia percebido esse texto no livro de Jó. O que eu temia me sobreveio. A sensação que eu tenho, a percepção que eu tenho, é que para muitas pessoas, Deus prepara o coração para situações complicadas, tristes e difíceis na vida. Quantas vezes ao longo do meu ministério, eu já testemunhei pessoas que perderam pessoas queridas, dizendo: olha, eu sabia que Deus o levaria, Deus me preparou antes. Pastor, eu falei com ela antes dela morrer, ela sabia que era o momento dela. Foi assim com o Manuel, foi assim com a Monique. Parece que Deus, Ele não nos solta ao silêncio da morte sós. Ele permanece conosco e de alguma maneira Ele acalma o nosso espírito, dizendo: calma. Jó, ele diz: o que eu temia me sobreveio. Jó era tão temente a Deus que ele sacrificava. Vocês se lembram? As leis cerimoniais, o sacrifício contínuo, o cordeirinho que representava Cristo. Ele sacrificava, fazendo essa simbologia, pelos filhos, caso alguém pecasse. Além dos pecados dele, ele sacrificava pelos filhos. Era um homem preocupado com a sua vida espiritual e com a vida espiritual da sua família. Senhor, eu estou sacrificando aqui, caso algum filho tenha pecado, por favor, Senhor, perdoe-os. Por favor, se eles fizeram, se qualquer um deles errou, por favor, perdoe-os. E eu tenho aprendido isso com Jó. E quase todas as noites, quando eu vou orar com o Gabriel e com a Sofia, eu peço perdão pelos pecados que eles cometeram junto deles. Senhor, se o Gabriel pecou, se a Sofia pecou, perdoe-os. Perdoe-os e mostre a eles o teu caminho. Perdoe-os, Senhor. Jó amava aqueles filhos, todos na sepultura. Não tinha possibilidade de bom lugar, boa posição para dormir, sem nenhum tipo de recurso, pobre, sem nada de saúde, com os filhos mortos, a esposa querendo que ele morresse. E a gente vai descobrindo algumas coisas. Jó começa a questionar Deus. No capítulo 7,
no verso 20 e 21. É Jó dizendo assim: se pequei, que mal te fiz, ó espreitador dos homens? Por que me fizeste alvo dos teus dardos, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não me perdoas as ofensas e não tiras o meu pecado? Pois logo me deitarei no pó. Tu me buscarás, mas já não serei. Sabe o que Jó está fazendo aqui? Ele está arrazoando com Deus. Aliás, esse é um convite do próprio Deus: vinde e arrazoemos. Você não concorda com Deus? Diga isso a Ele. Isso não é desrespeito. Deus nos fez seres racionais para a gente pensar. E a gente concorda e discorda, talvez pelas nossas limitações, mas eu quero lembrar a vocês: Abraão um dia disse: Senhor, se existirem 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir os 50 também? Não. Se tiver 50, não. Senhor, e se tiver 40? Não, se tiver 40, não. Senhor, e se tiver 30? Não, por amor aos 30. Não. Senhor, não se levante a sua ira sobre o seu servo. E foi descendo. Um dia Deus se propôs a destruir todo o povo de Israel, e Moisés disse assim: olha, se o Senhor destruir o povo de Israel, risca o meu nome do livro da vida. E por amor a Moisés, o povo não foi destruído. Nós encontramos Abacuque dizendo: até quando, Senhor, gritarei eu violência e tu não agirás? Até quando irei gritar salvação e tu não irás agir? E nós encontramos Jó dizendo: por que, ó espreitador de homens, o Senhor não me perdoa? Se eu errei, eu não sei no que eu errei, para estar passando o que eu estou passando, mas se eu errei, por que não me perdoa? A relação que Jó tinha com Deus era de profunda sinceridade, e por isso ele clamava, pedia, implorava. Só que agora no capítulo 11 nós encontramos algo que deveria deixar-nos estupefatos, porque aqui Zofar, um de seus amigos, no finalzinho do verso 6 do capítulo 11 diz assim: sabe isto, Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Gente, agora nós encontramos Jó enlutado pelos filhos, ele não tem saúde nenhuma, ele tem chagas, a pele em carne viva em todo o corpo, uma esposa que não é espiritual. Você encontra ele sofrendo porque não entende os caminhos de Deus. Ele está em luta com Deus, como Jacó um dia esteve no Val do Jaboque. Ele não entende o que está acontecendo com a vida dele, e agora aparece um amigo dele, um daqueles que estava chorando em silêncio, dizendo assim: olha, Jó, quer saber? Eu vou dizer uma coisa para você. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor. Se você está passando pelo que você está passando, eu quero que você saiba uma coisa: Deus está exigindo de você muito menos do que merece a tua iniquidade. Você deve ter algum pecado que você guarda no seu coração, algum pecado secreto que nós não sabemos, que você não fala para ninguém, mas Deus está castigando você. Sozinho. Sozinho. Capítulo 16, verso 20, sabe o que nós encontramos ali? Os amigos zombando de Jó agora. Além de acusadores, agora eles estão zombando, quando Jó declara: os meus amigos zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Jó só chorava, os amigos agora zombavam. Que vida de Jó. Mesmo capítulo, só que agora no verso, não, agora no capítulo 19, no verso 14.
Agora vejam a atitude dos parentes de Jó. Ele declara: os meus parentes me abandonaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. E o verso 17: o meu hálito é intolerável à minha mulher, sou repugnante aos meus próprios irmãos. Verso 22, ele declara: por que me perseguis como Deus me persegue? Vamos ler desde o 19 até o 22. Todos os meus amigos íntimos me abominam, até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos, pois a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue? Querido, que luta é essa? Ele clama por consolo, ele clama por ajuda. Ele está aqui dizendo: por favor, me ajudem. Os meus amigos foram embora, os meus parentes me esqueceram, os meus amigos zombam de mim, os meus amigos são meus acusadores. Eu perdi meus filhos, eu perdi minha casa, eu perdi tudo. Minha esposa se afasta de mim, eu não tenho saúde, eu não tenho nada. Deus está contra mim. E às vezes, sabe que eu me pergunto, se Jó sofreu, por que eu, Ivan, não posso sofrer? Você acha que pelo fato de eu ser pastor, eu tenho algum tipo de proteção especial, diferente da que você tem? Você acha que os meus filhos têm? Querido, um dia, João Batista teve que abaixar a cabeça e a cabeça dele literalmente rolou. Um dia crucificaram Pedro de cabeça para baixo, colocaram João dentro de um tonel de óleo fervente. Você conhece algum herói da fé que não sofreu? Daniel foi jogado na cova dos leões. Eu e você sabemos o final da história. Ele não sabia quando o pegaram no quarto. Sadraque, Mesaque e Abednego se dispuseram a ir para a fornalha e não sabiam que Jesus andaria com eles. José foi vendido pelos irmãos. Poderia viver cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento a vida toda, mas perdoou seus irmãos. Foi injustiçado. Um dia tinha inveja da capa que o pai lhe tinha dado, outro dia é a esposa de Potifar arrancando a capa dele. 2 capas. Foi para a prisão. O copeiro que era para se lembrar dele se esqueceu. Por que a gente acha que quando a gente sofre nós somos injustiçados? Acredite no que eu vou dizer a você. Se Jesus não voltar na nossa geração, o seu fim e o meu fim será de dor. Um dia eu farei o funeral do meu filho, ou ele fará o meu. Jó sabe o que é sofrer. Mas eu quero mostrar a vocês a integridade desse homem, pelas palavras dele, no mesmo capítulo 19, a partir do verso 25, quando diz: eu sei, ninguém me entende, ninguém me consola, ninguém sabe quem eu sou,
Mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus próprios olhos, como o meu coração anseia dentro de mim. Eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia ele se levantará sobre a terra. Ele tinha fé no Messias, ele acreditava na vinda do Messias, apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a angústia. Ele diz: a minha carne está consumida, mas essa carne miserável, em estado de putrefação, eu verei. Eu sei que ele vive, eu sei que ele vive. Eu posso morrer, meus filhos podem morrer, meus amigos podem me abandonar, meus parentes podem me desprezar, minha esposa quer que eu morra, meus amigos zombam de mim, mas eu sei que ele vive. Querido, isso é integridade. E sabem, no capítulo 27 eu encontro Jó desafiando Deus. No verso 5 em diante, 5 e 6 diz: olhe Jó dizendo: jamais admitirei que tendes razão, até que eu expire, não negarei a minha o quê? Integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei, não me reprovará a minha consciência enquanto eu viver. Jó sabia quem ele era, ele sabia que não havia pecado, ele sabia que ele era íntegro, que ele temia a Deus, que ele era reto, que ele se desviava do mal, e poderia vir todos os demônios do universo tentar colocar sobre ele uma culpa, ele não aceitaria. E ele diz aqui: jamais admitirei que tendes razão, eu não pequei, eu não sou merecedor desse sofrimento. Mas sabe quem pode dizer isso? Os íntegros. Não é o cristão mais ou menos, não é um indivíduo que serve a dois senhores, que quando vem à igreja, ele está com Deus, mas quando sai da igreja, aí é com ele. Ele está com Deus na hora do culto, mas no trabalho aí é comigo, no estudo aí é comigo, na minha casa mando eu. Existem pessoas que são firmes como uma gelatina, moralmente e espiritualmente. Elas são assim. Elas não foram enrijecidas pelo sol da justiça, para que tenham firmeza de caráter e de propósito. Por isso, não respeitam as leis de trânsito. E porque não respeitam as leis de trânsito, vez por outra são abordadas. E quando são abordadas, tentam levar vantagem oferecendo uma propina menor, de menor valor da multa. Mas vem a igreja. São pessoas que sabem que a Bíblia condena a bebida alcoólica, mas preferem um artigo que leram há 3 anos, falando que um cálicezinho de vinho depois da refeição faz bem ao coração. Ele prefere o indivíduo vai fazer uma viagem internacional e diz assim: não, lá eu aceito o vinho porque daí eu durmo melhor. São pessoas que querem definir como se vestem. São pessoas que quando vão comprar uma roupa, procuram a roupa que gostam, e não a roupa que Deus quer.
São pessoas que querem se pintar como querem e não como Deus deseja. São pessoas que querem assistir o que gostam e não o que é certo. São pessoas que querem ouvir o que agrada aos ouvidos e não aquilo que Deus deseja. Esse tipo de pessoa não pode conversar com Deus nesse nível, porque não tem moral para fazer. Jó disse: jamais admitirei que tendes razão. Até que eu expire, não negarei a minha integridade. É desse tipo de homem que o céu tem sede. E vocês sabem por que o mundo não se converte, né? É porque nós não somos assim. Porque se fôssemos, o mundo se converteria. A culpa é minha. Porque eu faço concessões a mim. A gente trabalha num processo de auto-engano assim. Não, eu vou abrir essa exceção aqui porque afinal de contas eu mereço, né, gente? Por favor. Não, eu mereço. Eu mereço, então eu vou fazer. Queridos, sabe como se resume o cristianismo? Eu acho interessante, antes de falar qual é essa palavra que resume o cristianismo, um dia desses eu estava lendo um artigo falando a respeito de um princípio chamado Minimax. Já ouviu falar disso? Princípio Minimax? Eu não tinha ouvido falar. O princípio é o seguinte: artigo evangélico. Se você quer que a pessoa aceite Jesus, você tem que oferecer o mínimo de resistência e o máximo de vantagens. Princípio Minimax. Você mostra para ela o máximo de vantagens dela se tornar um cristão. E apresenta o mínimo de resistência. As pessoas vivem nesse princípio. E isso rege todos os artigos que se queira vender no mundo. Mínimo de resistência, eu parcelo em 60, 72 vezes para você, né? Mínimo de resistência, parcela baixinha e o máximo de vantagem. Você vai ter isso, vai ter aquilo, aquilo outro. Querido, o princípio de negociação da Bíblia é max. Você entrega tudo e Deus te dá tudo. Se você entrega um pouco, Deus não te dá nada. Eu não estou falando dessa vida, estou falando do porvir. Porque tem gente que já distorce, né? Não, eu vou entregar meu dinheiro na igreja que vai multiplicar meu dinheiro. Não é nada disso. Nada disso. Se você está entregando oferta na igreja, em qualquer igreja, nessa ou em qualquer outra, pensando que se você entregar a sua oferta, Deus vai te dar mais dinheiro, não dê oferta. Deus não negocia. A minha oferta, que eu dou, eu, Ivan, dou, é a manifestação de gratidão e só. Eu demonstro a Deus que tudo vem dele quando eu oferto. Ponto, não é vírgula, é ponto. O cristianismo é entrega total e irrestrita do eu. A palavra que resume o cristianismo é não. Não. Por que essa palavra resume o cristianismo? Porque a minha natureza é má e tudo que eu quero é podre. Até as coisas boas, às vezes, elas não são santificadas. Por isso, a palavra que resume o cristianismo é não. Não vou fazer isso porque eu sei que não é a vontade de Deus. Não vou. E você vai se negando a si mesmo. É o que Jesus Cristo disse em Lucas 9.
negando a sua vontade. É isso que a gente ora na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, não é a minha. Eu preciso dizer não o tempo inteiro. O cristianismo é a religião mais difícil, como você jamais imaginou na sua vida. O cristianismo é a morte diária do eu. Não é minimax. Não é o mínimo de objeções. É objeção total de quem eu sou. É objeção completa. É o que Paulo disse: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque se Paulo vivesse, ele não teria feito nada do que fez. Ele fez o que fez porque era Cristo vivendo nele. Aí ele se torna o maior evangelista depois de Cristo, de todos os tempos. Porque não era ele, era Cristo através dele. Querido, Jó era íntegro. E ele diz: a minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprovará a minha consciência enquanto eu viver. E aí nós encontramos Deus respondendo a Jó. Jó 38, 1 em diante. Nós começamos a ver Deus respondendo a Jó. 38, 1 adiante. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho: quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu me responderás. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se jubilavam. Querido, o primeiro verso diz assim: depois disso o Senhor respondeu a Jó no quê? Em um redemoinho. E o pastor Milton me trouxe ao conhecimento essa relação, porque nós encontramos o primeiro momento de desgraça de Jó em um redemoinho, no vento, destruindo a tenda onde os filhos estavam, e todos morreram. E agora Jó, no meio da sua solidão, no meio da sua dor, da sua angústia, do seu mundo de perguntas sem respostas, aparece Deus no vento. Deus poderia ter aparecido no fogo, Deus poderia ter aparecido na água, Deus poderia ter aparecido de tantas maneiras, mas Deus resolve aparecer exatamente no elemento originador da dor mais profunda de Jó, no vento, no redemoinho. E agora Deus começa a perguntar: quem é você? Jó, você é reto, íntegro, você me teme e se desvia do mal, mas você é pó. Você não sabe todas as coisas. Você acha que você tem toda a razão e capacidade para se defender? Então eu pergunto: onde você estava quando eu lancei os fundamentos dessa terra? Como se sustenta a terra no nada? Responde. Responde, Jó. E todos os capítulos até o 41 é a resposta de Deus a Jó. E aí nós encontramos no capítulo 42 de Jó o seguinte: Jó 42, que diz: então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não podia compreender. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com ouvidos eu ouvira falar de ti,
mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui, nós encontramos Jó dizendo, sabe o que? Antes, eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. A Bíblia diz que Deus começou a mudar a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Os mesmos amigos que zombavam dele. Os mesmos amigos que o acusavam. Os amigos que o haviam abandonado. Jó estava orando por eles. Você consegue imaginar Jó ainda com o corpo em carne viva, deixando de reclamar, de questionar e orando por aqueles que o acusavam? Íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Satanás tinha o domínio da terra, mas não tinha o domínio do seu coração. E aí a Bíblia diz que Deus deu mais filhos a Jó. E eu ficava pensando, isso não é consolo? Isso não é consolo. Sabem como eu imagino o desfecho do livro de Jó? Eu imagino Jesus indo até o sepulcro dos filhos, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Levantem-se do pó da terra. Vocês podem imaginar essa cena? Não deveria acabar assim o livro de Jó? É assim que vai acabar. A história de Jó ainda não acabou. Jesus vai ressuscitar Jó. Vai ressuscitar seus filhos. Jesus irá ressuscitar as outras filhas de Jó. E Jó passará a eternidade entendendo ainda mais plenamente que ele foi usado como palco e como ator para que o universo pudesse ver o que um homem, mesmo que tenha nascido pecador, pode ser se tiver comunhão com Deus. É isso que Deus espera do Ivan. E é isso que Deus espera do Henrique. É isso que Deus espera do Jairo, do Rodrigo, do Antônio, do Marcos, do Tarsis, do Maurício, da Sara, da Zezé, do Ricardo, do Pedro, do João. É isso que Deus espera de nós. Pessoas que odeiem esse mundo. Pessoas que dediquem seus talentos, que dediquem tudo que têm, tudo que são, para salvar outras pessoas desse lugar. Enquanto você estiver tirando férias nesse lugar, Satanás pisará no seu pescoço e acabará com você e com a sua família. Mas o dia em que você despertar, o dia que você desligar sua TV,
o dia em que você desligar a internet e sair das redes sociais e passar tempo com a Bíblia, você não vai mais viver. Cristo vai viver em você. E quando Cristo vive em alguém, as conversões se multiplicam. A gente não vai ser perfeito até que Jesus volte. Você vai errar e eu vou errar. Mas todas as vezes que a gente cair, a gente vai se levantar. E Deus vai nos guiar. Eu preciso terminar essa mensagem fazendo um apelo simples, transparente e claro. Aqueles que atenderam o apelo de ontem não precisam se levantar. Existe alguém aqui que quer ser como Jó. Não importa se você é homem ou mulher. Existe alguém aqui que quer ter o mesmo caráter de Jó e entende que isso só é possível estudando a Bíblia e se preparando para um dia ser batizado nas águas, como um dia o próprio Jesus Cristo foi. Por que você acha que Jesus foi batizado? Para dar o exemplo para quem? É para você, é para mim. Existe alguém aqui nessa noite, nessa manhã, que quer dizer: Senhor Jesus, eu quero ter o caráter de Jó, eu quero me preparar para ser batizado. Talvez você não saiba quando, nem eu, mas você quer dizer: Senhor, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero estar preparado para a tua volta, para o teu regresso, para o teu retorno. Quem será o primeiro homem e a primeira mulher a tomar essa decisão? Senhor, eu quero me preparar para ter um caráter como o de Jó. O quarteto irá cantar agora. E sabem do que ele vai falar? Deus abençoe. Venham aqui. Podem vir, vocês que estão se levantando, venham. O quarteto irá falar, sabe sobre o quê? Sobre a graça. Porque só a graça pode nos tornar como Jó. Que Deus abençoe vocês. Quem mais precisa tomar essa decisão? O quarteto irá cantar. Seu amigo está aí ao seu lado. Dê a mão a ele, venham à frente. Podem vir. Não precisa ter vergonha. Esse é o seu momento. Você está na galeria. Eu espero você descer. Mas tome a sua decisão. Quem mais precisa vir? Você está aqui no auditório anexo, no quarto andar. Em nome do Senhor Jesus, levante-se e venha. Você precisa de um novo batismo, de um rebatismo, querido. Esse é o seu momento. Dê a mão ao seu amigo, dê a mão à sua amiga e diga: eu vou contigo. E venham. Venham. Esse é o momento de nós nos levantarmos e dizermos não para o mundo, e sim para o Senhor Jesus. A graça de Cristo quer te alcançar. A graça de Cristo precisa alcançar você. Você precisa se decidir agora, enquanto o quarteto canta. Em nome do Senhor Jesus, levante-se.